Câmara de Orlândia rejeita projeto de lei contra o nepotismo. Há um levantamento no município de que há 14 pessoas em cargos de confiança que teriam algum grau de parentesco com o prefeito e também o vice. O projeto foi reprovado por 6 votos contra e 3 a favor. A proposta era a proibição de contratação ou nomeação de parentes para cargos de provimento em comissão ou para funções públicas remuneradas nos poderes legislativo e executivo do município de Orlândia. Um dos autores da determinação explica que a ideia era reforçar a lei que já existe e não é aplicada, e também abranger para a Câmara. Esse projeto já foi aprovado pelo STF, é um projeto que existe aqui na lei orgânica e, como não é inconstitucional, e a gente recebeu reclamações populares com relação a esses cargos ocupados, a gente decidiu pôr o projeto em pauta, que assim o projeto sendo aprovado, a gente averiguaria algum caso agudo de nepotismo ou de maneira preventiva, para que isso não acontecesse num futuro, né? O presidente da Casa de Leis votou contra o projeto. Ele justifica que o motivo é porque a lei já existe. Esse projeto, quando ele entrou para ser votado, os autores do projeto sabiam da existência de um projeto de 2010, de ex-colegas nossos de trabalho, aqui desta mesma casa, que foi apresentado pela mesa diretora. Então, o projeto, na sua íntegra, ele é igual a um projeto já de 2010, que, ao meu ver, deve estar e deveria estar sendo já executado pelos responsáveis. E quem que são os responsáveis por analisar e barrar também a questão do nepotismo? Não somos nós, vereadores. A nossa função, sim, é denunciar e sermos totalmente contra o nepotismo. E eu sou contra o nepotismo. Mas, se é um projeto que falaram tanto que já existe na lei orgânica e que não tem problema nenhum, logo não haveria problema dele estar sendo aprovado, né? Essa é a minha visão. Nós tentamos, é um projeto que versa sobre algo que é correto, não é sobre politicagem, sobre perseguição, versa sobre fazer o certo ou não, né? Acho que não existe meio termo para a verdade, ou é ou não é. O caso é polêmico na cidade porque há um levantamento que aponta 14 nomes de pessoas em cargos de comissão que teriam algum grau de parentesco com prefeito e vice. Denúncias já foram feitas e o caso está com o Ministério Público. Aí alguém me pergunta, mas é legal, não é legal? O que fala a lei? Olha, há várias questões que nós poderíamos abordar, mas a principal é imoral. Um prefeito não pode se assenhorar de uma prefeitura para fins particulares e empregar quem ele quiser para atender interesses, inclusive, da família. Não se leva uma tampinha de uma prefeitura, tampinha de caneta, não se leva da prefeitura para casa. Quanto mais empregar um parente para ocupar um cargo público numa cidade que tem 44 mil habitantes, em que o mato está por se cortar, onde o buraco cada vez mais cresce nas ruas. TV Clube sempre é chamada para ir a Orlândia para verificar isso. Um dos vereadores autores do novo projeto reprovado fez um requerimento pedindo ao Executivo a relação dos cargos de confiança. Eles vão averiguar os laços de parentescos e, se confirmado nepotismo, atuarão para que a lei já existente seja cumprida. Pela proposta que apresentaram na última sessão da Câmara, os servidores atuais, que porventura se enquadram nas situações previstas na lei, deveriam ser exonerados. Os vereadores não podem jogar isso no Ministério Público, porque eles têm a obrigação legal, funcional, de fiscalizar o prefeito, não é apenas o Ministério Público. Agora, uma das formas de fiscalizar o prefeito é propor leis. Leis que impedem que o prefeito faça e que possibilite que o Ministério Público denuncie, processe e condene os desmandos que acontecem, não só em Orlândia, mas em qualquer outro lugar desse Brasil. Gislene Lopes, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Orlândia não se manifestou até o fechamento desta edição.
Ao vivo, direto do nosso núcleo de jornalismo, está o advogado Álvaro Gradim. Doutor, o novo projeto contra nepotismo em Orlândia foi reprovado pela maioria da Câmara com esse argumento, então, de que a lei já existe, inclusive na lei orgânica do município. Mas, pelo menos, o que vimos aí nas denúncias não é aplicada pelo Executivo. Como é que o senhor analisa toda essa questão? Uma ótima tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, na realidade, o que acontece é o seguinte, a lei orgânica do município, ela não tem por finalidade fazer esse tipo de previsão legal, que é direcionada para a legislação ordinária. E o que está previsto na lei orgânica do município de Orlândia, foi a emenda número 2 à lei orgânica do município, ela tentou se adequar à súmula número 13 do STF. A súmula número 13 do STF, ela vale apenas para o Poder Judiciário. Ela está servindo de critério e base para outras ações no Brasil. Mas a lei prevista o que está previsto na lei orgânica do município, ela não prevê punição. Então, na realidade, o município de Orlândia, ele precisaria de uma lei ordinária que tratasse desse mesmo assunto, prevendo quais as punições para quem efetua esse tipo de ilegalidade. Independente da lei municipal, se já se tem decisão do Supremo Tribunal Federal e se essas denúncias se confirmarem, a gente pode dizer então que existe crime? Olha, o que se faz nesse caso é uma interpretação sistêmica da Constituição Federal. Dentre os princípios da administração pública estão aqueles previstos no artigo 37, o da moralidade e da impessoalidade. Então, se interpreta que essas medidas, né, de nepotismo, elas ferem os princípios da moralidade e da impessoalidade e que isso constitui, então, um crime de improbidade administrativa. Várias pessoas no Brasil já foram processadas e condenadas por esse motivo. E com relação àqueles vereadores, doutora, que votaram contrários a esse projeto, qual que é a responsabilidade de cada um deles? A votação do plenário do Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, ela é soberana, né? Não há o que se fazer. Inclusive, para se voltar a votar esse mesmo projeto com essa mesma matéria, só no ano que vem. Não é possível sequer votar neste ano o mesmo projeto igual. Mas essas pessoas elas vão sofrer uma cobrança dos seus eleitores, com certeza. E eles vão sentir isso nas urnas na próxima eleição. Um dos autores do novo projeto contra o nepotismo obteve do Executivo uma lista com os nomes de pessoas em cargos de confiança e que teriam algum grau de parentesco, né? Tanto com o prefeito quanto com o vice. O que o Legislativo pode fazer com essa lista, então? Olha, não só o Legislativo, mas também o Ministério Público e a sociedade civil organizada, eles podem propor ações populares, ações civis públicas contra o prefeito municipal para responsabilizá-lo sobre isso. E se verificando que há, de fato, a infração desses princípios constitucionais da administração pública, o Legislativo, inclusive, pode levar o prefeito a sofrer impeachment. Álvaro Gradim, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Até a próxima.